você sabe revisar? Será que você sabe a revisão mais eficiente? Será que você sabe uma revisão que não te sobrecarregue? Uma revisão que não te exija controles, planilhas, ou então desespero? Será que você consegue fazer isso? Será que você sabe realmente o que é revisar? Ou você acha que revisão é uma coisa que não é, e aí você faz uma coisa que não é revisão e deixa de fazer revisão realmente? Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai resolver todos esses problemas e você vai sair desse vídeo sabendo o que é revisão e sabendo a melhor forma de revisar. Então fica comigo aqui. Eu sou a professora Karine, sou auditora da Receita Federal. Fui aprovada em 39º lugar com 9 meses de estudos. Estou aqui para fazer você ser aprovado também, para fazer você mudar de vida também, assim como eu fiz com vários dos meus alunos. E aí, quando um aluno chega para estudar comigo, ele vem falando: professora, eu não sei fazer revisão, eu não gosto de revisar, eu reviso por questões, mas depois eu me perco, não tenho material para revisar, fico perdido, fico pensando no que fazer. Quando eu reprovo no concurso, eu não sei por onde começar de novo, porque eu tava revisando por questões, e aí, o que eu vou fazer? Vou fazer questões de novo? Mas eu rodei no concurso, como é que eu vou fazer questões de novo e basear minha aprovação nisso? Tudo isso são problemas causados por uma falha na compreensão do que significa revisar. Quando a gente fala em revisão, a gente tem que ir para a etimologia da palavra, né? Então vamos para a etimologia da palavra, vamos entender o que é revisão. Então revisão é rever, ver de novo. Quando a gente fala em ver de novo, a gente tem que assumir que quando a gente vai rever, a gente já viu, a gente já estudou, a gente já aprendeu. De forma inicial, é importante que você entenda que revisão é rever. Então, na revisão, o processo de revisar é o processo em que você vai rever algo que você já aprendeu para que você não esqueça aquilo que você já aprendeu. Beleza, professora, mas por que você está falando que tem muita gente que não sabe revisar? Porque a maioria das pessoas chama fixar, aprender, se aprofundar nos conteúdos de revisão. A pessoa acha que ela está revisando, mas na verdade ela está aprendendo o conteúdo, ela está se aprofundando no conteúdo, ela está fixando o conteúdo e ela não está revendo o conteúdo. Então, por exemplo, quando você estuda algo pela primeira vez, naturalmente você vai aprender algumas coisas naquele material e não vai aprender outras. Porque o teu cérebro, ele não aprende na quantidade necessária num primeiro momento. Quando você estuda algo pela primeira vez, o teu cérebro está muito pressionado. Então, não é porque você estudou um PDF hoje que amanhã você vai lembrar de 100% dos conteúdos que estavam naquele PDF. Quando você for fazer questões daquele conteúdo, quando você for fazer provas que contenham aquele conteúdo, você não vai estar revendo este conteúdo. Você vai estar aprendendo aspectos do conteúdo que você ainda não aprendeu. E isso não é revisão. Isso é aprendizado. Isso é se aprofundar nos conteúdos. Então, por exemplo, você estudou lá um PDF hoje e aí você terminou lá os PDFs e vai para o site de questões. Digamos que você faça desse jeito, né? Use esse método. Eu não acho que tem que fazer, mas digamos que você faça, né? Digamos que você estude os PDFs todos do cursinho, aí vai lá para o site de questões fazer questões. Você pode chamar isso de revisão, mas isso não é revisão. Por quê? Porque você não vai se deparar só com coisas que você aprendeu. Você vai se deparar principalmente com coisas que você não aprendeu. E aí você vai ter que aprender através daquelas questões. Esse processo de aprender através das questões não é revisão. Esse processo a gente chama de fixação. Beleza, professora, mas então o que é revisão? Como é que eu posso diferenciar isso na prática? E como é que eu posso melhorar a minha revisão? Você tem que olhar para o estudo de duas formas. Primeiro, buscar aprender o máximo possível dos conteúdos. Para isso, você vai fazer questões. Para isso você vai fazer provas, para isso você vai ver videoaulas, para isso você vai ler o PDF, para isso você vai, ao final da leitura de todos os PDFs, você vai para o site de questões, vai fazer questões. Você vai fazer isso para aprender aos poucos. Porque, obviamente, você não vai conseguir aprender tudo no começo, tudo de cara. Então, você vai fazendo uma construção do conhecimento e vai aprendendo aos poucos. Por outro lado, é importante que você estabeleça um método para não esquecer o que você
aprendeu, o que você de fato aprendeu nesta construção do conhecimento. E é isso que se chama de revisão. No meu método, que é o método Carine-Valdrich, a gente trabalha com a folha de revisão. Então, no meu método, você não deixa o conteúdo depositado lá nas questões para rever tudo nas questões. Pelo meu método, você não deposita tudo num caderno de erros para ficar revendo mais para frente. Por que que você não deposita tudo num caderno de erros? Porque, gente, imagina, você tem que chegar na véspera do concurso e revisar esses materiais. Como é que você vai rever para cada matéria um caderno de erros? Não vai dar tempo. Então, você não pode colocar tudo no caderno de erros de forma aleatória, sem ter uma noção de espaço, sem ter uma noção de síntese dos conteúdos. Por isso que eu uso a folha de revisão. Alguns aspectos importantes sobre a folha de revisão. Ela tem que ser feita no momento certo. Não adianta você começar os conteúdos, começar o estudo da matéria, lá no começo dos estudos, e querer fazer uma folha de revisão. Por quê? Porque você ainda não tem critério. Você não sabe exatamente o que mais cai, o que você mais erra, aquilo que você naturalmente já aprendeu sem precisar de um material, você não sabe isso. Então, é importante que você primeiro foque no aprendizado dos conteúdos, né, nesse fluxo que eu falei antes, aprender, ver videoaula, estudar o PDF, e ir avançando nos conteúdos, e só depois, numa fase seguinte, eu chamo essa fase seguinte de concurseiro engatinhando, né? Quando você é recém-nascido, tá aprendendo, começando. Então, quando você é um concurseiro engatinhando, é que você vai se preocupar com a elaboração das suas folhas de revisão. Então, o que eu ensino no meu método? No meu método, eu ensino que você deve montar folhas de revisão. Tá vendo aqui esse plástico? Esse plástico tem algumas folhas. Aqui tem algumas folhas que eu uso para fazer revisão de conteúdos que eu trabalho hoje em dia e tal. Essas folhas de revisão, elas são feitas no momento seguinte, no momento oportuno. Você não vai fazer no início dos estudos. Não é para você pegar no início dos estudos e fazer as folhas. É para você fazer quando você já está mais evoluído na matéria. E nessa folha, você vai sintetizar o conteúdo e vai usar essa folha, essa síntese do conteúdo, quando você tiver que fazer uma revisão dos conteúdos. Então, em que momentos você vai fazer essa revisão dos conteúdos? Véspera de provas simuladas que você faz na tua casa como simulado, né? Véspera de provas que no meu método são quinzenais. Então, véspera de provas quinzenais que você faz na tua casa como simulado. Véspera do concurso. Então, digamos que amanhã seja o teu concurso. Hoje você não vai ficar lá com um caderno de erros lendo 100 folhas por matéria para revisar. Você não vai ficar lá no site de questões lendo milhares de comentários. Não vai dar tempo. Vai fazer uma revisão ruim. O que você vai fazer? Vai pegar as tuas folhas de revisão. Essas folhas de revisão, elas vão ser sucintas. Não vão ser em grande quantidade. Eu oriento que você faça uma folha por PDF, né? Então, por exemplo, se o professor dividiu a matéria lá em 20 aulas, eu sugiro que você tenha 20 folhas. E aí, essas 20 folhas, você consegue revisar brevemente antes do concurso. Então, você faz uma revisão excelente antes do concurso, assim como faz uma revisão excelente na tua casa, periodicamente, se você faz as provas quinzenais que eu oriento no meu método, que é o método Carine-Valdrich. Outro momento que você vai revisar, vai rever nos dias seguintes ao concurso, caso você precise recomeçar o estudo. A gente não estuda para reprovar, né? A gente estuda para passar, mas a reprovação, ela faz parte, né, desse contexto de concurseiro. Eu preciso estudar pensando que talvez eu tenha que começar de novo, né? Talvez eu não passe. É importante que você tenha essa noção, né? É importante que você estude pensando que você tenha que ter um ponto de partida para não ter que começar tudo do zero. E no meu método, quando você não passa no concurso, você volta para as tuas folhas de revisão e vai melhorar as tuas folhas de revisão. Então, quando você tem as folhas de revisão como ponto de partida, você não fica perdido. Eu já recebi alunos nos meus programas de orientação, tanto o APA, né, que é a minha orientação, meu treinamento com mentoria em grupo, quanto o coaching, que é a minha orientação individual. Eu já recebi alunos lá que vieram de outras orientações, de outros métodos, e a pessoa não passou no concurso, revisava por questões e ela simplesmente não sabia o que fazer naquele momento em que ela não tinha passado. E no meu método, você sabe o que fazer. Você vai pegar as suas folhas de revisão e vai melhorar as suas folhas de revisão, né? Você vai ter um ponto de partida para não ter que começar tudo do zero. Então, a revisão de um aprovado é uma revisão
que, número 1, entende a diferença entre aprender e revisar, e você não pode se preocupar com a revisão se você ainda não aprendeu. Então, se você tá aprendendo, tá lá nos videoaulas, nos PDFs, tá fazendo questões para melhorar o teu desempenho e depois em fazer um material de revisão. Mas a partir do momento em que você já vai fazer o teu material de revisão, quando você já tá um pouco mais avançado na matéria, faça um material de revisão que seja simples, sucinto e que estimule você a sintetizar o conteúdo, inclusive servindo como treino para a prova discursiva. Quando você faz um caderno de erros e copia lá os comentários das questões lá no teu caderno de erros, você tá você tá no automático, tá só copiando e colando, não tá aprendendo, não tá usando o teu poder de síntese. Mas quando você faz folha de revisão, concatenando os conteúdos de uma forma simples, lógica, né? Você vê que aqui eu tenho fluxos, eu tenho setas, eu tenho mapas. Então, quando você faz isso, você está elaborando o teu poder de síntese, e isso te ajuda, inclusive, numa prova discursiva. E como fica um material sucinto, fica um material curto, esse material, ele é utilizado com frequência. Não é aquele material de revisão que você deixa lá empacotado e depois não revisa mais. Você vai revisar esse material antes das provas quinzenais, né? Se você estiver seguindo o método Karine Waldrich de fazer provas quinzenais na tua casa como simulado, você vai ler esse material, né? Rever este material antes das provas do concurso. Você vai rever este material como um ponto de partida quando você tiver que passar por um concurso, não passou e tiver que recomeçar. Esse material, ele vira o teu melhor amigo, né? O teu grande companheiro para você rever, para você realmente revisar. Beleza? Gostou desse vídeo? Espero que você tenha gostado, porque eu dei um conteúdo de ouro aqui que com certeza vai te ajudar a elaborar melhor o teu estudo. Dá uma olhada na legenda desse vídeo que eu deixei um super presente para ti. E se você não fez isso ainda, não curtiu, não compartilhou, não deixou um comentário aí, eu quero que você me avise. O que você achou desse vídeo? Você faz revisão direitinho? Ou você faz uma revisão que você fica todo perdido? Usa uma tabela louca lá e não sabe o que fazer? Então comenta aí o que você faz para revisar. Comenta aí se você sabia direito o que é revisão. E não esquece, chega de desculpas. Um beijo!